Amém. Tá. Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus que você está aqui hoje. O Senhor te trouxe aqui nessa noite. Amém. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra que veio ao meu coração nesses dias, onde eu estava meditando e o Senhor ontem me confirmou que era essa palavra. Então, amém. É para você que está aqui hoje. Amém? Houve um momento na palavra que os discípulos de Jesus encontraram um menino. E esse menino estava muito mal. Esse menino, ele estava atormentado, possesso por demônios. E o pai desse menino estava desesperado, procurando ajuda, porque ele não aguentava mais ver aquele menino, o filho. Imagina você, pai, mãe, ver o filho dessa forma. Ver o filho uma hora querendo se matar, uma hora no fogo, uma hora na água. E ele encontrou ali os discípulos de Jesus, pedindo ajuda. Vocês podem ajudar o meu filho? Vocês podem ajudá-lo? Eu imagino nesse momento o desespero do coração desse pai. E lá estavam os discípulos de Jesus. Quem eram os discípulos de Jesus? Aqueles que andavam com Jesus, os 12. Aqueles que já haviam operado milagres junto a Jesus. Aqueles que já haviam expulsado demônios com Jesus. E naquele momento, naquela ocasião, eles fracassaram. Eles não conseguiram ajudar aquele menino, não conseguiram ajudar aquele pai. Eles deviam, acredito eu, ter ficado confusos, aflitos. Mas por quê? Né? Já havia feito isso antes, já havia expulsado demônios antes, já vimos milagres acontecendo. E por quê? E na primeira oportunidade que eles tiveram, eles foram perguntar para quem? Para Jesus. Por que não conseguimos? Por que aqueles demônios não foram embora daquele menino, mestre? Por quê? E refletindo sobre essa passagem, talvez, assim como eles, você já deve ter se perguntado para o Senhor: Senhor, por quê? Por que eu já orei e o enfermo não foi curado? Por que eu já orei e o demônio não saiu? Deus, eu tenho tentado. Quantas vezes a gente pergunta os porquê para Deus, não é verdade? Por que, Deus, eu continuo nessa situação? Eu vou à igreja, eu participo de uma célula. Deus, por que eu sirvo no seu ministério? E por que eu tenho falhado? E a resposta de Jesus para aqueles discípulos talvez seja a resposta para nós hoje. Lá em Mateus 17, 21, Jesus responde: porque há castas de demônios que só saem por meio do jejum e da oração. Aquela situação só poderia ser resolvida por meio da consagração. Com jejum, oração. Então existem situações na sua vida, nas nossas vidas, que só serão vencidas por meio da consagração. Esse é o maior ensinamento que Jesus nos deixa nessa passagem. Por meio da entrega. Há situações que só serão mudadas se nós buscarmos de fato a face de Deus, nos consagrarmos com jejum e oração. E a palavra para o Senhor, a palavra que o Senhor trouxe para a igreja hoje é: desperta, igreja. É tempo de consagração. A gente pode conseguir muitas coisas na nossa vida, mas há situações, há coisas que só vamos conseguir por meio da consagração. E nós precisamos aprender. Por quê? Porque o jejum e a oração tem que ser práticas diárias do cristão.
Não quando os apóstolos convocam a igreja para jejuar. Sim, precisamos como corpo jejuarmos juntos em prol de algo, enfim. Mas é algo que tem que ser no nosso dia a dia. É algo que tem que ser um estilo de vida de todo cristão. E nós aprendemos isso com Jesus. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo. Lá em Lucas, capítulo 4. Essa foi uma introdução, amém? Lucas 4. Nós iremos descobrir um segredo. E eu fiquei, confesso que impactada com esse segredo. Porque eu já havia lido várias vezes essa passagem. Mas tem uma hora que o rema vem, né? Nós iremos descobrir um segredo, numa passagem tão conhecida, que já lemos muito, o segredo desse poder do Espírito Santo. Porque para vencermos situações difíceis como essa, desse pai, desse menino desesperado, nós vamos precisar do poder do Senhor. Lucas 4:1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Somente até aí. Nós podemos observar que aqui Lucas, ele narra que Jesus estava o quê? Cheio do Espírito Santo. Agora vamos um pouquinho só mais para frente. Vamos ler versículo 14 comigo? Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Você pode observar que no versículo 1, ele narra que Jesus estava cheio do Espírito Santo. E lá no versículo 14, ele fala que ele estava no poder. Lucas, ele nos deixa algo aqui diferente dos outros discípulos. Existe uma diferença entre estar cheio do Espírito Santo e estar cheio do poder do Espírito Santo. Há uma grande diferença. Aqueles discípulos com Jesus, na situação daquele menino e daquele pai, eu acredito que aqueles discípulos, eles eram cheios do Espírito Santo. Vocês concordam? Por quê? Porque eles já haviam operado outros milagres. Eles já haviam expulsado demônios, visto muitos milagres. Mas Jesus falou que aquela casta de demônios, ela só sai por meio do jejum e da oração. E Jesus nos ensina isso em Lucas. Que há situações que nós vamos necessitar do poder. Não basta ser cheio. Nós precisamos de poder. Fala aí para o teu irmão do teu lado. Nós precisamos do poder. Não basta ser cheio. Precisamos do poder. Amém? Lucas, ele foi deliberado a usar essas palavras. Ele não colocou essas palavras por um acaso. Ele não usou essas expressões por um acaso. Lucas, ele quis ali ensinar a igreja e quer nos ensinar até hoje, amém? A buscar a Deus de uma forma mais intensa. De nos consagrarmos a Deus. E por isso ele coloca essas duas palavras. E no versículo 1, ele fala que Jesus estava cheio do Espírito. E o que Jesus fez cheio do Espírito? Você está cheio do Espírito aí, irmão? Eu estou, você está? E o que você vai fazer cheio do Espírito? O que você vai fazer? Jesus nos ensina. Ele foi para o deserto. Eita Deus, ninguém mais quer levantar a mão, né? Eu não quero ir para o deserto. Não, pode deixar a mão levantada. Jesus, ele foi para o deserto. E ele foi fazer o que no deserto? Pergunta para mim. O que ele foi fazer no deserto? Ele foi buscar comunhão com o Pai. Ele foi orar, foi jejuar. E depois que ele saiu do deserto, ele saiu no poder. Muitos querem o poder, mas poucos querem pagar o preço de estar no deserto. Poucos querem pagar o preço. E aí ele sai cheio do poder, amém? E quando ele sai cheio do poder, ele sai cheio do poder do Espírito Santo para quê? Vocês querem saber? Para cumprir a missão do Pai.
Ele foi pregar o evangelho, ele foi curar os enfermos, ele foi libertar os oprimidos do diabo, ele foi quebrar as cadeias de Satanás. Mas para isso, é preciso estar cheio do poder, não basta estar só cheio do Espírito Santo. E há um preço a se pagar. Se quisermos avançar, se quisermos vencer, quisermos mudança na nossa vida, na nossa casa, existe apenas um caminho que Jesus nos ensina, que é o caminho do poder do Espírito. Para vivermos o poder do Espírito, nós vamos precisar aprender alguns princípios. Eu só vou falar 2, porque não vai dar tempo de falar os outros. Mas os principais, o primeiro, a consagração. Se consagrar é a chave. Algumas pessoas perguntam, mas como? Você tem coragem, você vai lá e ora e o demônio sai. É porque eu jejuo? Sem jejum eu não vou. Quando a gente vai trabalhar no encontro, vai fazer uma visita, quando a gente vai pregar, a gente jejua, a gente se consagra. Mas nós precisamos estar atentos e preparados para qualquer momento. Se você encontra com um endemoniado ali na esquina, você ora e o demônio não sai. É porque está faltando o quê? Poder. Então nós temos que viver uma vida de consagração. Nós podemos observar um pouco antes, no capítulo 3, que Jesus, ele foi batizado. Havia ali uma multidão junto com João Batista. João Batista ali reconheceu que ele era o Cristo. E Jesus poderia ter começado seu ministério ali. Ele poderia ter iniciado ali. João Batista dava testemunho de Jesus. Mas Jesus não começou seu ministério no momento do batismo. Ele estava cheio do Espírito Santo, porque ele é Jesus, ele é Deus. Mas ele não começou. Estava tudo preparado, estava uma multidão. João Batista já estava falando de Jesus. Ele não poderia ter começado ali? Estava fácil, não é assim? Estava fácil. Mas não. Ele foi para o deserto e durante 40 dias ficou no deserto. Jesus jejuou, Jesus orou, ele buscou comunhão com o Pai. Jesus se separou de tudo e foi ficar a sós com o Pai. O nome disso é consagração. Se quisermos o poder do Espírito, precisamos aprender a nos consagrar. Precisamos aprender a separar um tempo da nossa vida para estar a sós com o Pai. Jesus nos ensinou isso em Lucas 4. Jesus não precisava fazer isso, ele é santo. Ele é Deus. Mas por que ele fez? Para nos mostrar o caminho, como devemos fazer. Nos separar para buscar a Deus não é orar enquanto você está dirigindo o seu carro, quando você está no ponto esperando o seu ônibus. É válido? É, nós temos que estar em intercessão em todo o tempo. Enquanto você lava a louça, limpa a casa. Não. Isso não é consagração. Porque a sua atenção, ela está dividida. Consagração, buscar a face do Pai, é você estar a sós com o Pai, com a cara no pó, chorando e clamando, através da ajuda do Espírito Santo. Jesus se separou de tudo, de todos, e ficou a sós. Ele ficou a sós, até para declarar que ele era totalmente dependente da vontade do Pai. Você é totalmente dependente da vontade do Pai? Quando nós estamos a sós com o Pai, nós declaramos que Ele é mais importante do que as coisas desse mundo. Ele é mais importante que tudo. Ele é mais importante do que eu faço. Ele é mais importante que o meu trabalho. Ele é mais importante até que a minha missão. Porque a missão não vai acontecer se eu não estiver mergulhada na presença do Pai. Não adianta você cumprir a missão sem estar mergulhado nessa presença. A presença do Pai, ela é mais importante que as nossas ambições. Será que o Senhor está em primeiro lugar das nossas vidas? Será que Ele está acima das nossas ambições? Se quisermos o poder, precisamos entrar nessa dimensão de consagração. Precisamos entender que jejuar é um estilo de vida e não uma necessidade.
Precisamos entender que o jejum não muda Deus, o jejum muda nós. Muitos jejuam para fazer barganha com Deus e está errado. Se você está fazendo isso, para. Eu vou jejuar para Deus fazer isso. Eu vou jejuar porque eu quero aquilo. Não, jejum é para você se diminuir. As suas ambições não têm valor quando você jejua. E o que é o jejum? É fechar a boca. É não comer. Eu vou jejuar de chocolate. Isso não é jejum. Eu vou jejuar jiló. Eu não como jiló. Isso não é jejum. Jejum é você ficar um tempo matando a sua carne, renunciando a sua vontade, para que a presença do Senhor se manifeste na sua vida, de uma forma intensa e profunda. Essa é uma prática que nós temos que ter como cristãos. Jesus já sabia e nos deixou esse ensino, porque Ele sabia que nós íamos precisar do poder para vencer as resistências do mundo. Você precisa do poder de Deus para resolver situações difíceis, para tomar decisões. Você vai precisar do poder de Deus para ganhar um filho seu que está perdido no mundo, nas drogas. Você vai precisar do poder de Deus para alcançar o teu marido que ainda não está aqui na igreja com você. Você vai precisar do poder de Deus aonde você trabalha. Nós precisamos dessa presença, desse poder que vem do trono. Nós vamos precisar de poder para cumprirmos a nossa missão nessa terra. E isso é fato. Para avançarmos, para alcançarmos novas geografias, nós vamos precisar do poder. E eu queria abrir rapidamente aqui um testemunho, que eu estava conversando essa semana, e essa pessoa me perguntou: nossa, mas como que você fez para crescer nas células? Quantas células você tem? E nananã. E eu falei para ela: hoje as pessoas chegam a ver tudo pronto, tudo lindo, né? A geração grande. Hoje a gente tem o privilégio de abrir uma célula com a célula já lotada. Mas nem sempre foi assim. Há 10 anos atrás, quando nós abrimos a nossa primeira célula, nós ficamos 6 meses com uma ovelhinha. Quantas vezes eu cheguei na apóstola: acho que esse negócio não é para mim não. Não vem ninguém na minha célula. E eu conversando com essa pessoa, eu respondi para ela que o resultado hoje foi muito jejum e oração. Para a gente alcançar novas geografias, para a gente abrir uma célula, para a gente alcançar vidas, a gente tem que ter uma vida de jejum e oração. Quantas semanas, meses, quase um ano, nós passamos a célula, eu, meu esposo e a Patrícia, que ela não faltava, ungindo as cadeiras vazias. Deus, traga os discípulos, traga as vidas. E abria jejum, ia para os congressos, esses estaduais. Eu nunca faltei em nenhum. Há 10 anos eu sempre fui em todos. Todos. E aí as pessoas querem saber o resultado, mas não querem pagar o preço. É muita cara no pó. É muito jejum. É muita oração. Nós vamos precisar desse poder para alcançar essas geografias, para entrar nos lares, para alcançar essas vidas. Nós vamos precisar. Para as pessoas verem Deus em nós, nós precisamos do poder. Se alguém disser a você alguma palavra que você não gosta, o que acontece? A carne grita. Cadê os sanguíneos de plantão? A carne grita, a gente quer reagir, a gente quer gritar, a gente quer murmurar, discutir. E isso não vai trazer bem nenhum, nem para você e nem para outra pessoa. Mas se você estiver cheio do poder de Deus, quando alguém te falar algo, quando a afronta vier diante de você, você vai responder de acordo não com a sua carne, mas de acordo com o poder que emana através de você. Para controlar esses instintos da carne, é só o poder do Espírito Santo. Para a gente se calar diante de algumas situações. Para a gente devolver o mal com o bem. É só o poder que nos ajuda. Não basta estar cheio. Tem que ter o poder do Espírito Santo. E esse
tópico que eu acabei de falar aqui para vocês tem a ver com o nosso segundo princípio. E o segundo princípio tem a ver com guerras. Porque quando nós estamos nos consagrando, o inimigo se levanta contra nós. Você já observou? Quanto mais você busca, quanto mais você jejua, quanto mais você participa, parece que o cão fica possesso. E fica. Ele se levanta porque ele tem medo de crente com poder. Ele não se importa com gente morna. Ele não se importa com aquele crente que vive uma vida superficial. O que é um crente com uma vida superficial? Vocês querem saber ou pulo essa parte? Na verdade, a superficialidade ela é a especialidade do diabo. Ele sempre age para que as pessoas vivem na superfície do evangelho. Para que as pessoas vão sempre à igreja cumprir um protocolo. Aqui não tem ninguém assim, amém? Para que elas orem de vez em quando. Não é fácil orar. A gente percebe até pela intercessão. Cadê os intercessores? Estão aí atrás, né? Não é fácil montar uma escalinha. Não é fácil ficar em pé orando. Então não é todo mundo que quer pagar esse preço de orar. Então a gente precisa vigiar enquanto a isso. Ele não se importa com as pessoas que ficam em cima do muro porque o muro já é dele. É presa fácil. Quando ele quiser, ele derruba essa pessoa facinho. Ele aprisiona essas pessoas. Porque elas estão com um pé na igreja e um pé no mundo. Só ora quando está no culto. Não ora em casa. Não fecha a porta do seu quarto. E vai buscar a face do Senhor. Isso são presas fáceis para o inimigo. São pessoas que são facilmente levadas ao vento. Mas aqui não tem ninguém assim. Amém? Ele não se preocupa com quem vive na superfície. Então nós precisamos criar raízes profundas em Deus. E não viver na superfície. Porque pessoas que vivem na superfície, Satanás pode arrancar facilmente da terra. Porque não tem raízes. Mas se essa pessoa começa a se consagrar, começa a jejuar, começa a orar. Nós vemos que quando Jesus fez isso, lá em Lucas, capítulo 4, ele foi para o deserto, começou a buscar a presença de Deus. Satanás, ele apareceu de uma forma mais específica para Jesus. Então as pessoas não querem entrar nessa guerra. Tá amarrado, o sangue de Jesus tem poder, o cão não. As pessoas têm medo. Ele tentou Jesus em outros lugares, mas não materializado como lá em Lucas 4. Ele não estava usando a boca de outras pessoas, porque Satanás usa a boca de muita gente para nos ferir. Ele não estava usando uma situação, ele não estava usando uma tempestade, porque nós passamos por tempestades, amém? Ele estava materializado, e é a única vez que nós vamos ver isso na palavra. Ele ficou ali tentando Jesus naquele deserto. Então no momento que isso acontece, é o momento que Jesus estava se consagrando. E o que o Senhor nos ensina com isso? Se prepara. Porque no momento da consagração, Ele é capaz de se materializar para te afrontar. No momento de consagração, no momento de busca, de jejum, oração, é o momento que Ele se levanta. E por que isso acontece? Por que Deus permite que isso aconteça? Porque Deus permite. A palavra também nos ensina que o diabo está sujeito a Deus. Ele não tem nem opinião própria. Deus permite. Se Ele não permite, Ele não faz. Não é assim? E por que isso acontece? Porque quanto mais a gente busca, mais Satanás se levanta contra nós. Quando você decide orar, mais ele se levanta. E ele se levanta como? Trazendo cansaço, sono, preguiça espiritual. Você sabia que existe a preguiça espiritual? Calma, não fica se desculpando aí que você está com preguicinha hoje. É preguiça espiritual, amém? E por que Satanás, ele percebe que aquela pessoa que ora, que busca, e ele tenta contra? Porque vai dar dor de cabeça para ele, vai dar trabalho para ele, e ele é folgado, ele não quer ter trabalho.
Não é desse jeito, pastor? Então, o que nós precisamos? Consagrar. E ele teme com quem se consagra, porque ele sabe que é uma pessoa que tem grande chance de tomar o território dele. Então você percebe que a gente vive numa guerra constante? Você percebe que há uma luta entre a carne e o espírito? Então ele se levanta para tentar nos impedir de ter essa vida de consagração. Vai vir desânimo, a oração vai diminuindo, vai cessando, porque é isso que ele quer, um crente morno. Satanás, ele não quer uma pessoa cheia do poder de Deus, porque essas pessoas vai dar muito problema para ele. Essas pessoas, por onde ela passa, acontece cura, acontece libertação. A pessoa cheia do poder de Deus, ela faz a diferença onde ela entra. Ela não precisa de muito esforço, o Espírito Santo atrai as pessoas para ela. Então, que nós possamos ser essas pessoas cheias do poder, amém? Não só cheio da presença, mas cheia do poder do Espírito Santo. A guerra é para aqueles que se consagram. Então, você está disposto a entrar nessa guerra? Está disposto a entrar nessa guerra? Tem certeza? Deus, ele permite que essa guerra aconteça, para que nós possamos desenvolver a nossa musculatura espiritual. O fato é que se a gente não passa por um deserto, se a gente não passa por aflição, a gente não busca na mesma intensidade quando vai tudo bem. Quando vai tudo bem, a gente não busca na mesma intensidade. A gente não jejua na mesma intensidade. Ninguém se torna forte fora da guerra. E o que é essa musculatura espiritual? Quando você vai na academia, né, aí para ficar forte, você começa pegando 1 quilo, depois 5, depois 10, não vai aumentando de pouquinho em pouquinho? E nós precisamos nos fortalecer espiritualmente. E qual que é o nosso exercício? O jejum e a oração. Quantos raquíticos nós temos dentro da igreja? Ninguém se torna habilidoso, experiente fora de uma guerra. O bom soldado, ele pode ser treinado lá no campo, mas ele só vai se tornar um soldado de verdade quando ele for para uma guerra. Então Deus permite situações que aconteçam na nossa vida, para que a gente possa exercer o nosso jejum, a nossa oração. E há uma promessa em 1 Coríntios 10, 13, que nunca virá uma tentação maior do que aquela que nós conseguimos suportar. Então fique em paz, você vai sobreviver. Amém? Você vai sobreviver, isso não vai te matar. Isso que você está enfrentando não vai te matar, não é o seu fim. Então nós precisamos aprender a lutar, a ganhar essa musculatura espiritual, como um instrumento para nós aprendermos a orar mais. A chamada de Deus para nós nessa noite é: não basta ser cheio, você vai precisar do poder. Então é tempo de consagração. E hoje, o Senhor falou muito forte no meu coração à tarde, quando eu estava orando, que hoje Ele quer levantar uma geração de homens e mulheres que querem pagar o preço. Hoje Ele vai levantar uma geração de homens e mulheres cheios do poder do Espírito Santo. Deus está levantando hoje para essa geração, para essa estação que nós estamos vivendo no mundo hoje, uma geração não de soldados que fogem da guerra, mas de soldados que já estão prontos para a guerra. E a gente só vai estar pronto para a guerra se a gente tiver uma vida constante de jejum e de oração. Então hoje o Senhor está levantando pessoas que jejuam e oram. Não só dentro da igreja, porque dentro da igreja é fácil. Mas pessoas que fecham a porta do seu quarto e buscam a face de Deus. As situações que você está vivendo nessa vida hoje, agora, nesse exato momento na sua vida, que você só não saiu ainda dela, porque você não está usando a arma certa. E hoje, o Espírito Santo de Deus, Ele está entregando nas suas mãos essas armas. Hoje, Ele está entregando discernimento para vocês guerrear. Só fica nessa situação se você quer. Então eu queria convidar a igreja, essa geração, a se levantar nesse momento, para nós orarmos, para nós buscarmos o Senhor, primeiro pedindo perdão
Pedindo perdão por muitas vezes nós termos sido fracos. Como aqueles discípulos que não conseguiram ajudar aquele menino, porque não tinham ainda o hábito do jejum. Pedir perdão porque nós sabemos que nós precisamos, mas nós não fazemos. Pedir perdão porque ele, assim como nós precisamos dele, ele precisa desse exército. Olha quantos soldados nós temos aqui nessa noite. Se começar uma guerra agora, você está preparado? Se começar uma guerra agora, você tem jejuado e orado? O Senhor está entregando essas armas para que todo inimigo caia por terra. Uma geração não só cheia da presença, mas cheia do poder, para saquear o inferno, para cumprir a missão a qual nos foi dada, para tomar novos territórios. Você vai ser boca de Deus no seu trabalho, você vai ser boca de Deus na sua vizinhança, você vai ser boca de Deus no seu bairro, na sua rua. Mas para você entrar em lugares específicos, você vai precisar do poder. Algo que eu nem escrevi, mas o Espírito Santo me trouxe agora. Não entre em guerras que você não foi chamado para estar. Muitas pessoas, muitos crentes estão feridos, cansados, oprimidos, desistidos, porque está entrando em guerras e batalhas que não foram chamados e capacitados para estar. Há um processo que tem que percorrer. Guarde as suas energias para as guerras que você vai precisar usar as suas energias. Nesse período, jejue e ore, para que Ele venha revestir você de poder. Eu abri um jejum ontem, estou até agora. E olha que como é incrível. Eu não posso passar mais de 4 horas sem comer, porque minha pressão ela é baixa. E minha pressão ela despenca, ela cai. Eu chego até a desmaiar. Mas quando eu estou de jejum, o Espírito me fortalece. Eu estou aqui em pé, para a honra e glória do Senhor. Então que possamos deixar as desculpas e nos revestir, porque Ele já nos deu, é de graça. Então se revista com as armas espirituais que Ele confiou à igreja. E nós somos a igreja. Nós é que vamos sair e fazer a diferença nesse lugar. Nós é que vamos alcançar os perdidos, expulsar os demônios. Nós que vamos libertar os cativos. Hoje é noite de libertação, mas hoje é noite de busca, hoje é noite de entrega, porque o Senhor vai derramar o poder dEle sobre nós. Então que nesse momento você possa clamar ao Senhor. Eu queria convidar você a fechar seus olhos. Ora lalabás, oredecante e ora lalabás. Espírito Santo de Deus, a Tua presença é real neste lugar. Oh, que não sejamos, ó Pai, apenas cheios do Espírito, Senhor, mas que chegou um tempo, que esse tempo é hoje, esse tempo é agora. Que o Senhor está levantando uma igreja, não só cheia do Espírito, mas cheia do poder, para abrir cadeias, para derrubar gigantes. Ora lalabás, canta e ora lalabás. Se você é essa igreja, se você deseja esse poder, essa unção sobre a sua vida, falando: Senhor, a partir de hoje eu vou te buscar como nunca antes. A partir de hoje eu quero mergulhar, eu não quero ser um crente de superfície, mas eu quero me aprofundar na Tua presença. Eu quero andar nos lugares e o mundo espiritual venha me reconhecer que o Teu poder está sobre mim. Se você é esse crente sedento por essa presença, eu queria convidar você a vir aqui na frente. Esse altar está pegando fogo. E eu tenho certeza que hoje o Senhor está equipando a igreja. Ele está entregando na tua mão chaves preciosas. Ele está entregando segredos preciosos para você vencer essa guerra que você está enfrentando. Ele está te entregando segredos preciosos para você vencer essas batalhas. Oh, Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo neste lugar. Tu passei em nosso meio, Pai querido, e eu sei que a partir de hoje essas vidas não serão mais as mesmas.
Eu tenho certeza, Senhor, que eles sairão de batalhas que eles estão enfrentando hoje, porque eles vão se posicionar, porque é tempo de se consagrar ao Senhor, é tempo de entrega, é tempo de busca. Ora, lalalabás. Você que está com o seu coração aí queimando, falando: Senhor, eu quero esse poder, eu quero pisar nos lugares, pessoas que se manifestarão. Hoje é noite também de libertação. Oh, yandaialalabás, choredecanteioralalalabás. O Senhor está entregando aqui chaves poderosas, aonde o inimigo não vai mais conseguir ficar em pé. Quando você chegar nesses ambientes, quando você pisar a planta dos seus pés, ele vai ser obrigado a bater em retirada, porque o poder do Espírito Santo vai estar sobre a tua vida. Por isso a chamada hoje é: vem filho, vem filha, mergulha. O deserto, você vai sofrer tentações no deserto, mas vai valer a pena. É no deserto que eu te forjo, é no deserto que eu te levanto, que eu te sustento, é no deserto que eu coloco o meu poder sobre você. Então que nessa noite os céus estão abertos neste lugar, e o Senhor está nos visitando com a unção de poder. Busque a presença do Senhor nesse momento. Oh, Espírito Santo, és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei, sua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito,
equipando a sua igreja nessa noite. O Senhor está equipando um exército de homens e mulheres que farão a diferença, que cumprirão a missão, não apenas cheios do Espírito Santo, mas com o poder, com o poder para curar os enfermos, com o poder para libertar os cativos e oprimidos. E você é esse exército. Então se posicione, se consagre nessa noite. Que o Senhor te visite nos próximos dias. Que o Senhor te desperte para orar. Que o teu coração venha ter sede para mais de Deus. Se você não tem essa sede, peça ao Senhor que Ele dará. Amém? E eu queria falar que antes de tudo isso, antes de nos enchermos, antes dele te levar a esse nível, nós precisamos fazer algo. Você que ainda não fez, eu sei que a maioria aqui já fez. Mas se de repente você está aqui nessa noite falando, mas Deus, por onde eu começo? Eu quero ser cheio, eu quero o teu poder, mas por onde eu começo? E o começo é nós declararmos que o Senhor Jesus é Senhor e Salvador da nossa vida. Quando nós declaramos, confessamos com a nossa boca, o Espírito Santo começa a morar dentro de nós. E é Ele que vai nos dar essa sede pela presença. É Ele que vai nos dar esse poder. Então se você está aqui nessa noite e você nunca confessou que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, e você fala, Senhor, eu preciso que o Senhor venha morar em mim. Eu preciso que o Senhor me encha da tua presença e do teu poder. Eu queria convidar você a levantar a sua mão, que nós estaremos orando por você. Se você está aqui nessa noite, você nunca confessou, Jesus é o Senhor e Salvador da tua vida, eu queria orar por você. Tem alguém aqui hoje? Tem alguém aqui que nunca confessou que o Senhor é Senhor e Salvador da sua vida? Amém, glória a Deus, que você já estava aqui na frente, pode vir aqui, glória a Deus. Mais alguém? Glória a Deus, esse é o primeiro passo. A partir de hoje Ele vai morar dentro de você. E você vai viver o sobrenatural de Deus. Mais alguém que eu não vi? Mais alguém? Se de repente você já fez isso um dia, mas você por algum motivo se afastou, se distanciou do Senhor e deseja se reconciliar com o Senhor, falando, Senhor, eu preciso de novo desse poder sobre mim, eu preciso de novo dessa sua presença no meu coração. Se você deseja se reconciliar com o Senhor, eu queria que você viesse aqui. Tem alguém? Tem alguém? Glória a Deus, estou te vendo, pode vir aqui, glória a Deus. Mais alguém? Amém, a festa no céu, igreja, pode aplaudir o Senhor Jesus. A festa no céu. Mais alguém deseja? Amém. Eu vou convidar aqui o nosso apóstolo para estar orando por essas ovelhas, amém? Glória a Deus. Chegue mais perto, deixa eu orar por vocês. Repita essa oração comigo assim, diga assim, Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu confesso que o Senhor é o meu Salvador. Me perdoe pelos meus erros. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Feche os olhos de vocês, eu vou orar por vocês. Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, és bem-vindo, Senhor Deus, sobre os teus filhos que aqui estão diante do teu altar, entregando as suas vidas, Senhor Deus. Que o Senhor possa liberar sobre eles o teu amor e paz, a tua bondade. Que o Senhor derrame, Senhor Deus, todas as bênçãos que o Senhor preparou para a vida da tua filha e do teu filho, Senhor Deus. E que o Espírito do Senhor os fortaleça com força, com vigor e com poder todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Olha, coisa linda, maravilhosa. É essa decisão que vocês tomam, porque um Deus tão grande, tão poderoso neste momento passa a habitar dentro de nós.
essa entrega, essa confissão, permite que o Senhor possa morar dentro de você. E o nome de vocês estão escritos no livro da vida. É uma jornada, é um início, né? Mas eu quero dizer que vocês não estão sozinhos. Há uma família, além da sua família biológica que te ama, mas há uma família que vai ajudar e caminhar com vocês. Essa é a família chamada Igreja da Restauração. Veja. Sejam bem-vindos. Amém? Deus abençoe.